Parte 2. Segurança. A essa altura, eu queria me dar um soco por ter tido a ideia. Experimentar logo depois de tê-la pensado? Qual é, cara? O que aconteceu com algum tipo de, você sabe, verificação preliminar de segurança? O terror estava começando a afetar minha linha de raciocínio. Por quanto tempo eu continuaria acelerando? Afinal, quanta água eu cuspi? Quando esse pensamento me ocorreu, senti meu corpo bater de frente em algo e ricocheteou nele. Eu me preparei para uma onda de dor paralisante, que nunca veio. O quê? Isso não deveria ter me danificado? Ou será que me danificou e eu simplesmente não senti ou algo assim? Recebido. Você adquiriu Cancel Pain, que interrompe a criação de dor. Criação de dor. Sua resistência a ataque corpo a corpo reduziu a quantidade de dano sofrido. A quantidade de dano sofrido por seu corpo é de 10%. A habilidade intrínseca de Lodo Self-Regeneration entrou em vigor. Gostaria de apoiá-la com sua habilidade exclusiva Predator? Sim. Não. Então eu me machuquei um pouco? Faz sentido. Eu não tinha certeza se isso era bom ou ruim, mas desde que eu soubesse que algo estava acontecendo, talvez eu não precisasse sentir dor, afinal. Isso tornaria certas coisas mais fáceis. Mas o apoio do predador, não é? Eu realmente não entendi, mas com certeza. Sim. Naquele momento, fui recebido com a sensação de que, de repente, havia perdido parte de minha massa corporal. Depois de um tempo, senti que ela voltou. Minhas partes danificadas foram sido predadas, analisadas e reparadas. Isso é que é ter um corpo útil e devo tentar testar mais tarde para ver quanto dele posso perder antes de ser nocauteado. Era perigoso demais para mexer com detalhes, mas acho que posso me dar ao luxo de ficar sem. Pelo menos um pouco dele de cada vez, então. De qualquer forma, algo me dizia que eu estava sendo cuidadoso demais. Eu tinha um estoque de poções de recuperação, que eu nem precisava usar. E eu imaginava que perder 1/10 do meu corpo seria um problema muito sério. Mas agora eu sabia que poderia regenerá-lo em um espaço de 10 segundos. Na próxima vez que eu sofresse um dano, tentaria usar essas poções. Então, onde estou? Eu me pergunto. Certificando-me de que meu corpo estava de volta ao normal, eu verifiquei o ambiente ao meu redor. Não dá para saber que tipo de monstros perigosos poderiam estar por perto. Eu estava fora da água, mas talvez houvesse coisas assustadoras e escamosas me esperando do outro lado. Lentamente, com cuidado, comecei a agir. Parecia que toda vez que eu fazia algo com cuidado, significava que eu estava prestes a me expor a um monte de perigos. Eu tinha certeza de que era apenas minha mente me pregando peças. E esse pensamento provavelmente não me ajudou em nada. Por quê? Está me ouvindo, pequenino? Eu ouvi alguma coisa. Pequena? Provavelmente não é ninguém além de mim, não é? Não era exatamente uma voz, mas algo que eu podia reconhecer mais direta e instintivamente em minha mente. De qualquer forma, eu não tinha ouvidos para escutar. Olá! Você pode me ouvir, não pode? Responda-me. Bem, não me diga. Mas como eu poderia responder sem nenhuma boca? Como experiência,
Tentei pensar cala a boca, careca, em minha mente, não que esse cara pudesse ouvir ou algo assim. Pudesse ouvir ou algo assim. Mas como eu iria chegar a algum lugar aqui se eu não conseguia nem dar uma? Oh! Você se atreve a me chamar de careca, não é? É muita coragem. Em um corpo tão pequeno, não? Eu esperava dar ao meu primeiro hóspede em um bom tempo. Esperava dar um pouco de gentileza ao meu primeiro hóspede em um bom tempo, mas parece que você está com pressa de morrer. Uó! Puxa, poderia ter me avisado que isso funcionaria antes. E eu não tinha. Em seguida, vinham as pessoas nascidas da magia, o termo genérico para aqueles que surgiram da própria magia, monstros que sofreram mutação súbita e seres. Mutação repentina e seres sensíveis que evoluíram de animais ou bestas mágicas. Eles tinham inteligência e capacidade reprodutiva, mas somente dentro de sua própria subespécie. Em suas castas sociais superiores existiam titãs, vampiros, demônios, outras espécies de vida mais longa, todas igualmente capazes de ter filhos, embora raramente o fizessem, pois sua força mágica avassaladora os tornava quase imortais, evitando a necessidade de deixar descendentes. Essas diversas espécies inteligentes e reprodutoras eram hostis à humanidade e coletivamente chamadas de raça nascida da magia. E lendo nas entrelinhas, as entrelinhas, a impressão que tive foi que os nascidos da magia não eram tão hostil aos humanos, mas os humanos temiam e cobiçavam seus poderes. No entanto, continuou sendo verdade que ambos os lados estavam lutando por seus próprios espaços de vida. Esses diversos monstros foram classificados por níveis de perigo. As fileiras superiores. As fileiras superiores dos nascidos da magia estavam repletas de monstros muito poderosos, todos capazes de destruir uma cidade humana sozinhos, se assim o desejassem. Não eram os tipos de pessoas que você gostaria de ter por perto. Então, meu novo companheiro continuou falando por um tempo, sobre como ele havia lutado. Sobre como ele lutou contra os nascidos em magia de nível superior no passado e assim por diante. Finalmente, o assunto voltou a falar de mim. Como eu lhe disse, não tenho a capacidade de gerar descendentes. O motivo é simples. Porque não preciso. Sou da raça dos dragões, um dos 4 únicos no mundo, único e o mais perfeito de minha espécie. Vocês me conhecerão. Vocês me conhecerão como Veldora, o dragão da tempestade. Meu tempo de vida é infinito, minha carne insondável. Enquanto minha vontade permanecer intacta, estarei sempre vivo. Ele poderia ter pulado a risada. Eu entendi. Então ele não precisava ter filhos. Porque viveria para sempre, certo? E embora esse cara tenha demorado um pouco para chegar ao ponto, ele mencionou algo que eu não queria deixar passar despercebido. Veldora era o Storm Dragon? Além disso, se ele gostava de dar um golpe bem-humorado nos nascidos em magia de nível superior, de vez em quando, ele era, bem durão, não era? Usando meu conhecimento das coisas da Terra, tentei imaginar Veldora, o dragão da tempestade. Sem dúvida, sentado à minha frente neste momento. Não gostei do que minha mente. Ele parecia estar sendo educado comigo, e isso tornava ainda mais assustador. E agora? Uau, sério? Bem, obrigado por toda essa orientação útil, senhor. Acho que melhor seguir meu caminho, então. Fiz o possível para fugir. Pare.
Já lhe contei tudo sobre mim. Agora é sua vez, não acha? Concordar? Eu provavelmente não deveria esperar outro tratamento. HMMMM. Ele queria saber sobre mim? Se eu contasse a ele sobre minha jornada milagrosa de um planeta alienígena, ele acreditaria em mim? Ele parecia se maravilhar com minha inteligência. Se eu tentasse inventar algo, duvidava que ele caísse nessa. Essa tentativa parecia ser uma boa maneira de cavar minha própria sepultura. Bem, tanto faz. Se ele não acreditasse em mim, eu lidaria com isso então. Reunindo minha determinação, contei a Veldora tudo o que havia acontecido comigo até agora. Então, sim. Aqui estou eu acho. Tem sido muito difícil, sabe? Enquanto prudentemente mantinha o tópico de minhas habilidades inexplorado, contei ao dragão com minha história de ter sido esfaqueado, de ter acordado como uma gosma e de tudo mais que aconteceu no caminho para seu domínio. Foi um pouco estranho como, bem, não foi rude quando coloquei tudo em palavras. Ideia de com quem eu estava lidando. Bem, era isso. Minha perda. Hora de pedir. Pedido de desculpas. Desculpe-me. Não sabia como responder a você, então tentei dizer a primeira coisa que me veio à cabeça. Coisa que me veio à mente. Sinto muito por isso. Não consigo ver nada. Agora, não tenho ideia de como você é. Isso foi percebido? Foi um pouco rude chamar esse cara de careca quando eu não podia nem mesmo vê-lo, eu acho. Se ele fosse, eu provavelmente teria pressionado alguns botões muito delicados. A risada resultante veio em 3 níveis distintos. Uma obra-prima. Então, estávamos bem agora. Oh, que fascinante. Eu supunha que você reagiria assim ao me ver, mas não é possível, não é? A maioria dos Slims são monstros de baixo nível, incapazes de pensar conscientemente enquanto percorrem o ciclo de absorção, divisão e regeneração. É raro, de fato, que saia de seu habitat. Do que ele estava falando? Ele estava mais curioso do que irritado, então. De qualquer forma, esse foi meu primeiro contato com outro ser inteligente. A primeira conversa em minha vida nova e gelada. Eu queria mantê-la amigável. Amigável. Você despertou minha curiosidade, Lodo, pelo modo como se atirou com tanta vontade em meu corpo. Os poderes regenerativos que você acabou de demonstrar me surpreenderam. Você é um monstro nomeado, talvez, ou um único. Um quê? E um quê? Diga de novo. Desculpe, não entendi o que quis dizer. Só estou vivo aqui há 90 dias. Suponho que, com sua sensibilidade, você nunca esteve destinado a ser apenas um lodo. Monstros nomeados são aqueles aos quais foi atribuído um nome exclusivo. Mas apenas 90 dias? Ridículo. Você é único, então? Único significa. Um monstro único é um indivíduo que de repente adquiriu habilidades incomuns. Habilidades incomuns, semelhante a uma mutação. Ocasionalmente, eles nascem em áreas com altas concentrações mágicas. Concentrações mágicas. Talvez você tenha nascido da massa de partículas mágicas que vazaram de mim, então? Mas que diabos? Vamos tentar usar meu conhecimento do mundo anterior para descobrir isso. Esse cara
vou chamá-lo de cara por conveniência, estava vazando magia por toda a área local. Era tão espessa, de fato, que deu origem a um monstro. Um lodo. Era isso? Nenhum monstro jamais chegou perto de se aproximar de meu domínio nos últimos 300 anos. Se você nasceu da minha força mágica, então, talvez, de fato, isso tenha lhe dado o poder de me tocar e viver para contar a história. Ah! Então, você é tipo meu pai? Não, não sou seu pai de sangue. Não tenho capacidade reprodutiva para falar. Alguns monstros têm e outros não, você sabe. É mesmo? Porque eu achava que isso vinha com o pacote por padrão. Mas se eu simplesmente explodir espontaneamente por magia ou algo assim, talvez você não precise disso, não é? Suas habilidades intelectuais me surpreendem. São muito poucos, de fato, os monstros que possuem algo do gênero. Entre todos os monstros, apenas os nascidos na magia têm sensibilidade da forma como você ou eu a entenderíamos. O comentário continuou por um tempo. Mas o mais importante é que o que aprendi com isso foi que, aparentemente, os humanos também existiam nesse mundo. Então, havia não-humanos, espécies muito próximas da humanidade em sua natureza e igualmente dotadas de habilidades reprodutivas. Isso incluía raças como elfos, hobbits, anões e outros tipos de fadas, e geralmente eram aliados dos humanos. Além disso, havia raças como goblins, orcs, homens-lagarto e assim por diante, que eram hostis à humanidade. Como resultado, eram tratadas como monstros. Essa animosidade não era inerente à sua biologia, entretanto, de modo que o cruzamento era totalmente possível. Palavras. Mas, mesmo assim, foi difícil para mim. E a pior parte foi como eu estava literalmente operando às cegas durante todo o percurso. Se alguma moça bonita passasse por mim na estrada mais tarde, será que eu a veria? A ideia me entristeceu um pouco. Então, um transmigrante? Suas origens são bastante raras, de fato. E? São mesmo? E você? Transmigrante? Isso não é uma grande surpresa. Para você? Qual é a razão dessa reação? Então esses transmigrantes eram comuns. O suficiente para que ele tivesse um nome para eles? O que havia de tão raro nisso, então? HMPH, ocasionalmente, você vê transmigrantes. Suas memórias do passado são queimadas em suas almas, devido a uma vontade poderosa. Há alguns, de fato, que retém todas as memórias de suas vidas passadas. Mas um transmigrante de outro mundo. Isso é bastante incomum. Uma alma normal, por si só, não teria esperança de sobreviver a uma jornada entre reinos. Ela se dissolveria no meio do caminho, levando suas memórias com ela. Se alguém mantivesse sua mente completa e renascer como um monstro por pura magia. Não consigo me lembrar de nenhum exemplo passado disso. Bastante peculiar, de fato. Os transmigrantes de outros mundos, ao que parece, mantinham apenas parte de suas memórias, na melhor das hipóteses. Alguém como eu, que ainda tinha todas elas, era praticamente. Não era muito comum, não que eu me importasse muito com isso. Ele acabará de me dizer algo que eu não poderia ignorar. Uma alma, por si só. Então você poderia viajar para este mundo sem reencarnar ou
Ou algo assim. 1. Será que sou tão incomum assim? Porque com certeza não me sinto assim. Existem pessoas, então, que vêm de outros mundos para cá sem serem reencarnadas. Existem. Nenhuma conseguiu viajar para outro mundo a partir daqui. Mas há mais do que alguns que completaram suas viagens para cá a partir de outros mundos. De outro lugar. Eles são conhecidos como visitantes ou habitantes de outro mundo e têm conhecimento de coisas que não existem neste mundo. Eles adquirem, segundo ouvi dizer, algum tipo de poder especial quando fazem a viagem até aqui. Além disso, há registros de transmigrantes, que, como eu disse, têm conhecimento de outros mundos. Nem todos eles optam por se identificar abertamente como tal. Imagino. Interessante. Eu não sabia se eles vinham do mesmo planeta que eu. Mas talvez fosse bom conversar um pouco com eles. Pode até haver alguns do Japão, pelo que eu sabia. Provavelmente seria melhor para minha sanidade mental ter um objetivo enquanto eu estivesse aqui. Além disso, eu estava aqui. Estou vendo. Nesse caso, acho que vou tentar encontrar alguns desses seres de outro mundo, como você os chamou. Talvez eu encontre alguém do meu próprio mundo. Terra. Bem, um momento. Você disse que não pode ver, certo? Sim. E? Foi uma dor de cabeça, sim, mas desde que eu tomasse meu tempo e evitasse me matar, eu tinha certeza de que encontraria alguns visitantes. Provavelmente. Deixe-me ajudá-lo a ver, então. O quê? Que droga. Esse cara. Quero dizer, Veldora, o dragão da tempestade. Ele estava agindo muito bem comigo, não estava? Eu poderia realmente confiar nele? Sério? De fato. Mas com uma condição. O que você acha? Não gostei de ouvir isso, mas, que se dane. Que tipo de condição? Uma simples. Quando eu lhe conceder a habilidade da visão, peço que não tenha medo de mim. Isso, e eu lhe peço que venha me visitar e fale comigo novamente. Isso é tudo. Acredito que meus termos sejam agradáveis para você. Isso é tudo? Ele tinha certeza? Que dragão solitário. Acho que não havia mais ninguém. Mais ninguém por perto no topo. Não é de se admirar que ele não conseguia parar de falar comigo. Devo ter sido seu primeiro parceiro de conversa em séculos. Se eu pudesse escolher, teria dito que esse dragão era totalmente fácil de lidar. Ele poderia até estar me dizendo o tempo todo que era um dragão. Dragão. Talvez os dragões deste mundo nem fossem tão poderosos assim. Poderosos em primeiro lugar. Esse foi um bom negócio. Isso é realmente tudo o que você precisa? Sim. Para ser honesto com você, eu fui selado aqui há 300 anos. Anos atrás. Desde então, tenho tido tanto tempo livre em minhas mãos que estava praticamente enlouquecido de tédio. O que você acha? Bem, se isso é tudo o que você precisa, está combinado. Ótimo. É uma promessa, então, e espero que você cumpra sua parte do acordo. Do acordo. É claro. Talvez eu não pareça, mas você pode contar comigo, cara. Basta perguntar a qualquer pessoa na Terra. Eles vão me atestar. Espero que ele não tente fazer isso. Isso seria ruim. Muito bem. Há uma habilidade conhecida como Magic Sense. Você pode usá-la?
Lá vamos nós de novo. Mais paredes para eu enfrentar. Tão injusto. Não, não posso. Que tipo de habilidade é essa? Ele permite que você perceba as partículas de magia que flutuam ao seu redor. Essa não é uma habilidade muito poderosa, e tudo o que ela oferece é uma referência visual, portanto não é difícil de adquirir. Ah, parece bem fácil. De fato, posso usá-la tão facilmente quanto respirar. Quase não me preocupo em pensar sobre isso. É mesmo? Então, quando eu aprender isso, poderei ver novamente. Exatamente. Este mundo está coberto de pura magia, embora ela não esteja espalhada. Espalhada uniformemente por toda a sua superfície. Você sabia, também, que a luz e o som têm as propriedades de uma onda? Sim, já ouvi falar disso. Ondas de luz e ondas de som. Ah! Que inteligente de sua parte! Você aprendeu sobre isso em seu mundo passado? O senhor deve ter aprendido, eu aposto. Mas, de fato, você será capaz de observar como essas ondas perturbam as partículas de magia próximas, em seguida, usar essas informações para calcular a aparência e o som da área ao seu redor. Simples, não é? Sim? Não é mesmo? Que tipo de BS foi esse? Eu, não tenho certeza. Se isso parece simples ou não, na verdade. Não? Mas é isso que permite que alguém continue lutando mesmo depois de perder a visão e a audição. A visão e a audição. Ela o protege de ataques surpresa, e isso é tudo. Um requisito para a sobrevivência aqui, não é mesmo? Sim, mas podemos pular toda essa conversa de luta e simplesmente me fazer enxergar. Novamente, talvez? Muito bem. Permita-me ajudá-lo a adquirir essa habilidade, então. Este é o único método que conheço. Espere, você pode fazer isso? Sou meio que um recém-nascido aqui. Não se preocupe. Você tem as lembranças de sua vida passada, certo? Lá, você adquiriu conhecimento sobre a natureza da luz e do som. Sem isso, nem mesmo eu poderia ajudá-lo, aposto. A sorte está do seu lado, de fato. É verdade. Suponho que seria difícil explicar a visão para alguém que não pode enxergar. Eu certamente não conseguiria. Li em algum lugar que Helen Keller aprendeu a falar apenas seguindo as dicas que aprendeu antes de ficar surda aos 2 anos de idade. 2 anos de idade. Talvez eu pudesse usar meu conhecimento da Terra para aproveitar esse sentido. Para descobrir como era o mundo ao meu redor. Acho que vale a pena tentar. Essa cegueira estava se tornando um grande incômodo. Além disso, eu tinha o sábio do meu lado. Ele poderia resolver isso. Estou pronto para aprender, senhor. Ora, não há necessidade de tanto ardor. É muito simples. Primeiro, tente mover a magia ao seu redor com a força de seu corpo. Eu tinha uma ideia do que ele queria dizer. Era a habilidade que eu provavelmente havia adaptado para me explodir na água há pouco. Assim? Fiquei tenso, tentando imaginar a força circulando pelo meu corpo. E senti algo se movendo dentro de mim, as mágicas de que meu companheiro estava falando. Eu não tinha consciência disso na água, mas parecia que eu podia. Parecia que eu podia ajustar a força de acordo com a minha tensão. Antes, eu não estava. Estava controlando a água tanto quanto estava controlando a magia que dançava. Dançando nela.
Eu estava exercitando meus músculos mágicos, e as partículas ao meu redor estavam reagindo. Isso me ocorreu com uma rapidez surpreendente. Você é mais talentoso nisso do que eu pensava. Agora, você vê a diferença entre a magia que se move dentro de você e a que se move fora de seu corpo? Uau! Talvez isso realmente tenha sido fácil. Talvez eu estivesse mais sensível à magia que absorvia, agora que estava consciente da maneira como vivia dela. Bem, claro. Tipo, é isso que eu tenho comido o tempo todo, certo? Se você entender isso, o resto é brincadeira de criança. Tudo que basta sentir os movimentos das partículas fora de você. Sim, isso eu não entendi. Mas tentei, fazendo o que me foi dito e sentindo as partículas ao meu redor. E descobri que podia. Pude senti-las suspensas no ar, seguindo as correntes de ar, movendo-se. Todos os tipos de sensações. Vamos perguntar ao sábio sobre isso. Confirmado. Habilidade Extra Magic Sense, adquirida com sucesso. Uso. A habilidade Extra Magic Sense? Sim. Não. Não? Foi tão fácil assim? Bem, claro, sim, então. Cara, isso é que é uma pedra em que posso confiar. No momento em que invoquei o Magic Sense, meu cérebro se encheu de novas informações. Uma quantidade enorme, algo que meu cérebro humano jamais poderia ter processadas, as ondas de luz e som empurrando cada partícula minúscula. E eu processei tudo isso, convertendo-o em dados perceptíveis. O problema da visão humana é que ela não oferece nem mesmo uma visão de 180 graus do que está à sua frente. Agora, de repente, eu podia ver 360 graus ao meu redor. As sombras das rochas ao meu redor, as vistas a centenas de metros de distância. No momento em que eu voltava minha atenção para aquilo, eu conseguia descobrir o que era. Se eu ainda fosse humano, todos esses dados de percepção provavelmente teriam fritado os circuitos do meu cérebro. Mas agora eu era um slime. Minhas células podiam fornecer músculos com a mesma facilidade que a energia cerebral. Então, de uma forma ou de outra, eu resisti à torrente de informações. Então, sincronizando a habilidade Extra Magic Sense com a habilidade única Great Sage. Bem-sucedida. Todas as informações agora serão gerenciadas pelo Great Sage. De repente, minha visão se abriu. A sensação de lacrimejamento cerebral de antes. E então pude ver, tão claramente que era de se admirar que eu não tivesse sido capaz de fazer isso antes. Algo me dizia que ter o Sage ao meu lado era quase uma trapaça. Quase uma trapaça. Não seria exagero dizer isso. Se outra pessoa o tivesse, eu provavelmente reclamaria que isso era contra as regras. Como eu o tinha? Não há problema. Acho que consegui. Muito obrigado. Eu disse, voltando minha atenção para a criatura à minha frente. Puxa vida! Ele realmente era um dragão. Ele estava coberto de escamas que brilhavam escuras, mais resistentes do que o próprio aço, mais maleáveis e flexíveis. Um dragão grande, de aparência maligna. Você é um dragão! Ele parecia positivamente demoníaco, elevando-se muito mais alto do que eu esperava. Meu grito interno se acumulou, saindo de mim, e não acho que eu possa ser culpado por isso. Ser culpada por ele. Que surpresa!
Eu me sinto mal por ter pensado que esse cara era do tamanho de um animal de estimação. Esse era, de verdade. Sem dúvida alguma. O corpo, surpreendentemente semelhante ao de um dragão de estilo ocidental, brilhava como obsidiana. Havia 6 dedos em cada mão, equipados com garras que pareciam prontas para rasgar tudo que encontrassem. Os 2 pares de asas nas costas, um maior que o outro, chegavam a um ponto em suas respectivas extremidades, como espadas afiadas à perfeição e prontas para serem cortadas. Observando melhor, as escamas sinistras que cobriam todo o seu corpo inteiro irradiavam uma luz púrpura escura, uma mistura, talvez, de sua cor natural e da força sobrenatural que atravessava sua superfície. Havia algo estranhamente belo em sua vasta forma, a imagem da dignidade majestosa. Comecei a me arrepender de ter sido tão rude quando não conseguia absorver tudo aquilo, mas tudo isso foi água abaixo da ponte. A propósito, descobri que eu tinha de fato um formato oval, como um pequeno pão. Um tipo de turquesa claro, talvez mais claro do que o céu à luz do dia, mas não muito. Uma cor bastante elegante, eu pensei. É uma pena que seja um lodo. Você se lembra de sua promessa, não é? E considerando suas reclamações anteriores, você aprendeu bem rápido, não? Ah, é claro. Eu só estava brincando um pouco, só isso. Estou enxergando muito bem, além disso. Agora também posso ouvir. Estou muito grato por isso. HMPH. Você poderia ter levado mais tempo. Afinal, ele estava bem. Um pouco assustador, mas foi muito gentil comigo. Sem nenhuma boa razão. Imaginei que ele estivesse realmente solitário. Foi uma pena que ele tivesse a aparência que tinha. Como aquela historinha sobre o pobre demônio vermelho. Demônio vermelho que queria fazer amizade com os humanos. Então, o que você pretende fazer em seguida? Bem, para começar, acho que posso procurar alguns seres de outro mundo. De meu país natal. Não que eu me importe muito se não encontrar, mas, você sabe. Encontrar alguns seria melhor, mas não é como se fosse garantido que nos tornemos amigos rápidos. Além disso, com minha nova visão, explorar o mundo poderia fazer maravilhas para mim. Colher a luz e o som ao meu redor tinha acabado de expandido meu mundo 1000 vezes. Agora, finalmente, eu poderia dizer adeus aos meus dias de literalmente ruminação em minha pequena caverna ou algo assim. Mas aquele dragão. Quanto mais eu olhava para ele, mais sinistro e aterrorizante ele parecia. E, no entanto, ele não se moveu nem um centímetro. Ele mencionou uma foca de 300 anos, certo? Selo de 300 anos, certo? A propósito, Veldora, você disse algo sobre ser selado? Sim, talvez eu tenha subestimado um pouco meu oponente. Comecei a lutar com, digamos, mais urgência, mas, bem, foi um pouco demais. Tarde até lá. O dragão parecia quase orgulhoso de seu desempenho derrotado. Magia era uma coisa, mas eu duvidava que houvesse uma espada ou lança neste ou em qualquer outro mundo que pudesse arranhá-lo. Não é como se eu conhecesse muito desse mundo ainda. Talvez ele estivesse repleto de monstros horripilantes ainda mais poderosos do que ele, ou algo assim. Seu oponente era tão forte assim? Ela era bastante forte.
Ela era o que os humanos chamam de herói, alguém abençoada com a chamada proteção divina. Uma heroína? Meus dias na frente de um console de jogos me deixaram bem familiarizado com esse termo. O simples fato de fazer coisas de herói não o tornava um matador de dragões. Dragão. Muitos jogos recentes transformaram seus chamados heróis em contrastes ou paródias de si mesmos. Talvez as coisas ainda fossem um pouco mais tradicionais por aqui. Agora que me lembro, Veldora continuou, o herói também disse que ela foi convocada. Talvez ela seja da mesma região que você. Ah, não sei. De onde eu venho, ninguém é tão forte, sabe? Obrigado por assistir, siga-nos nas redes sociais abaixo, e também estamos no Spotify também agora. Curte e compartilha com os amigos, nos ajude a crescer. Agradecemos você por nos acompanhar nessa mágica jornada. Até a próxima!